Olá, sejam todos bem-vindos ao Especial com Denise. Sou Denise Dude e a minha convidada hoje é Karen Sarnelli, formada em marketing, mãe do Felipe e educadora parental. Seja bem-vinda, Karen. Obrigada, Denise. Um prazer estar aqui. O prazer é todo meu. Mas antes de começarmos, vou pedir a vocês um apoio para o canal. Se inscreva, curta e compartilhe com as pessoas que podem se beneficiar desse conteúdo. Obrigada. Karen, para começar, queria te perguntar o que é educadora parental. É um termo que a gente não está acostumado a ouvir, né? Eu, pelo menos, não tinha ouvido ainda. Na verdade, o educador parental, ou como eu costumo dizer, ele é como se fosse seu personal trainer, né? Ao invés de eu ir até a sua casa e te ajudar a fazer exercício e melhorar a sua saúde, eu vou até a sua família, a gente conversa, entende como funciona o dia a dia de todos, e aí focado na educação das crianças, eu ajudo a sua família a educar de uma maneira mais positiva e mais gentil os seus filhos para o mundo que está aí por vir para eles, né? Então, isso ajuda em todo o relacionamento da família, na educação dos filhos e também em todos os nossos outros relacionamentos. Nossa, que bacana, Karen. E com certeza, né? Eu acho que principalmente assim, as mãezinhas novas, no início, meu Deus, são muitas dúvidas, você não sabe como lidar com as crianças, né? Então, que bom que tem uma personal trainer para isso. Exatamente, Muito que é o legal. que a gente fala também, né? A gente vira mãe, mas a gente não estuda para isso, né? Não tem faculdade, não tem curso, o máximo que a gente faz é um curso de amamentação, alguma coisa assim, e não tem um curso específico de como eu educo meu filho. Que essa é a parte mais difícil, né? O cuidar, a gente ainda se vira, troca fralda e vai ouvindo as pessoas, as opiniões e vai fazendo, mas a parte da educação, como que a gente educa? E não dá para terceirizar e responsabilizar só a escola, né? A maior parte da educação as crianças vão ter dentro de casa. Sim. E a gente, como os pais, somos exemplo de tudo para os nossos filhos. É verdade, né? E é importante, eu acho que ter uma pessoa para conversar sobre isso, porque muitas vezes você conversa com amigas que estão tão perdidas quanto você, então realmente fica muito difícil. Então, você ter uma profissional, uma pessoa para te orientar, para trocar ideias, é muito bacana. E outra, né, Karine, o que você falou, é para a família, não é para uma especificamente para a mãe, né? Então, você vai dar um atendimento para a família, né? Vai ser uma coisa que vai beneficiar a todos, né? Muito Sim, acaba bacana. beneficiando todo mundo, porque a família é o núcleo ali familiar, né? Onde é a base de tudo, mas também não tem problema se um concorda, o outro não concorda, né? A gente, de alguma maneira, vai plantando uma sementinha e aos poucos vai educando e melhorando e mudando e fazendo todo esse processo ao longo do tempo. E também não tem problema nenhum se um não concorda, o outro não quer fazer, a gente vai aos pouquinhos ali. Entendi. E o que você falou, né? Eu acho que precisa paciência, né? As coisas têm que ter seu tempo, com calma, porque a educação não é de um dia para o outro, né? Tudo tem um processo, Não, né? Mas esse exatamente. acompanhamento é fundamental. Agora, uma coisa que você me falou, é uma ferramenta, né, que você utiliza, que é a disciplina positiva. Como que é utilizada essa ferramenta? Bom, o que que é a disciplina positiva? Né? Ela é um estilo de vida que a gente fala. Então, na verdade, a gente foi educado, a gente normalmente replica o que a gente conhece e como Certo. o padrão de educação que a gente teve. Uhum. Então, normalmente, as nossas gerações, a gente foi educado muito no autoritarismo, baseado no poder, ali na rigidez e na punição e no castigo. Então, é isso que a gente conhece, né? É isso que a gente teve. Só que, o que que isso traz de benefício a longo prazo para os nossos filhos? Né? A gente normalmente costuma falar, eu apanhei, mas eu tô vivo. Só que tudo isso traz muitos malefícios, né, para o resto aí da vida. E a disciplina positiva, ela é um estilo de vida que busca trazer
várias ferramentas para o dia a dia das famílias, que ao longo desse processo e ao longo do tempo, busca ensinar habilidades de vida para os nossos filhos. Então, quais são essas habilidades de vida, né? Assertividade, autoconhecimento, inteligência emocional, resiliência, principalmente empatia. Então, ele é muito baseado na empatia. E que a gente fala que a empatia não é só se colocar no lugar do outro, né? É sentir como o outro se sentiria naquela situação. Certo. Então, a gente usa várias ferramentas, né? Basicamente, tudo é forma de falar, é forma de se comunicar. Então, a gente muda muito a nossa comunicação durante todo esse processo e a gente muito mais ouve do que impõe, né? E do que fala, do que manda. Então, uma das principais ferramentas aí da disciplina positiva é ouvir muito o seu filho. Né? E aí, com isso, com essas ferramentas ao longo de todo esse processo, a gente vai ajudando eles a criarem essas habilidades. Então, eles passam a ser mais resilientes, eles olham as outras pessoas, eles olham a situação de uma maneira diferente, eles se tornam mais empoderados da situação, eles se sentem pertencentes, eles têm voz. Então, a gente, na verdade, assim, cria um bom relacionamento e um relacionamento mais de escuta do que muito mais imposição. E, com isso, as crianças vão crescendo de uma maneira aí completamente diferente para um mundo diferente que a gente sabe que está aí por vir, né? E mais seguras, né? Que sabem, que são ouvidas, elas sabem que podem falar, podem se expressar, dizer o que estão sentindo e vão ser ouvidas, né, Karen? Exatamente. E não é só o ouvir, né? Ah, quero te ouvir. É realmente ouvir e fazer com que aquela frase, né? Aquele sentimento do seu filho, ele seja realmente ouvido e acolhido. E acolhido, é verdade. E faz toda a diferença. Com certeza. E no caso, em uma família atípica, né, que tem um filho com deficiência, como que é usado, como se usa a disciplina positiva nesse caso? Bom, a disciplina positiva, ela não tem regra e nem, né, ela não, a gente fala que ela não pode não ser usada em nenhum lugar. Então, em qualquer situação, a gente consegue usar a disciplina positiva. Por quê? Os nossos filhos, eles são apenas crianças e que estão em desenvolvimento. Então, é uma maneira de ajudá-los a lidar com as emoções deles. Certo. E eles só querem se sentir pertencentes àquela família. Então, é a única coisa que eles querem. Então, para a gente se sentir pertencente, o que a gente busca? Ser ouvido, colocar a nossa opinião e se sentir ali acolhido e ter amor naquela família. Sim. Então, independente, né, do tipo de família, do tipo de formação familiar, do tipo de filho que a gente tem, se é uma família típica ou não, se é mãe solo, mãe separada ou qualquer outra formação, a disciplina positiva ela pode ser aplicada, porque ela é muito baseada nisso, na gentileza. Então, não necessariamente só no jeito que a gente fala, né? O toque, o olhar, a postura. Então, tudo que a gente faz no nosso dia a dia, a gente consegue fazer baseado na disciplina positiva e trazer os nossos filhos para esse novo conceito de vida. Entendi. Inclusive, você estava falando que é importante que a criança seja criança, ela esteja vivendo o tempo dela ali, porque, às vezes, sem querer, a mãe acaba sobrecarregando a criança, né? E você estava me falando sobre isso, que acaba... Porque, assim, é uma situação difícil para a família, para os pais, para os filhos, né, que tem um irmãozinho com deficiência. Às vezes, a mãe está sobrecarregada, acaba sobrecarregando o filho também, sem perceber, sem querer, e exigindo dele mais, né, do que ele poderia. E eu acho que aí surge o ciúmes também, né, Karen? Como é que você vê isso? Acho que gera um monte de sentimentos, né? A criança, ela só precisa ser criança.
Então, o que que a criança precisa? De amor, de cuidado, né? A gente precisa atender as necessidades básicas, que é comer, sono, né? E precisa de amor e brincar. Então, criança precisa, ela se desenvolve ali no lúdico e na brincadeira. Então, certo. quanto mais responsabilidade de adulto a gente coloca, né, nos nossos filhos, menos crianças eles estão sendo. Então, esse processo todo demora um pouco mais e acaba sendo um pouco mais sofrido. Entendi. Mas a gente tende a achar, por exemplo, né? Ah, meu filho está fazendo uma birra. O que que é a birra? Ah, ele está fazendo para me provocar, porque ele acha que é legal me provocar ou jogar as coisas no chão. Então, primeiro a gente tem que parar, respirar e pensar. Primeiro, assim, a birra, né, ou um mau comportamento, ele é normal de uma criança. Então, qualquer criança vai fazer isso. Certo. Qualquer criança vai passar por essa situação, porque é normal, ela está em desenvolvimento. Ela certo. tem ali um sentimento, ela tem alguma coisa para colocar para fora, só que ela não consegue se expressar. Entendi. Né? E aí, pensando numa criança com deficiência, dependendo do tipo de deficiência, a gente também tem que separar o que é normal, né, do transtorno, ou que é normal do desenvolvimento de uma criança. Sim. Então, provavelmente normalmente a gente vai por eliminação. Tá com sono, tá com fome, tá com sede? Não. Tá com a fralda suja? Enfim, não. Então, tem alguma coisa que ela tá ali tentando falar e que a gente não tá conseguindo entender, porque ela não sabe se expressar. Né? Então, a maneira das crianças se expressarem é isso, é fazendo birra, é se comportando mal, porque elas não sabem lidar com as emoções, né? Eu até brinco, a gente que é adulto não sabe. Imagina eles aí estão aprendendo. Imagina eles que ainda estão aprendendo, né? E ainda tem muita coisa para aprender. E a gente tem que proporcionar esse ambiente, né? Esse ambiente seguro, esse ambiente de amor, esse ambiente de respeito, esse ambiente de carinho, de afeto e de acolhimento. Certo. Então, é primeiro tirar sempre, ai, meu filho está fazendo alguma coisa para me provocar, ou ai, meu Deus, estou desesperada, não sei como resolver. Calma. Respira e a gente vai por eliminação. Então, acolhe, né? Acolher porque ele não sabe ali falar, ele não sabe se expressar. E é só isso que a criança precisa. E eu acho que é bem isso que você falou, assim, né? Na hora que a criança está te provocando, criando uma situação ali difícil, você é o adulto, né? Exatamente. Não entrar no mesmo nível da criança e bater boca com a criança e acabar, né? Então, realmente, assim, eu acho que tem muito a aprender, né? Com os filhos típicos, também é utilizado, como você disse, é utilizado em todos os casos, né? A disciplina positiva, né? Não só com os filhos atípicos, tanto com um quanto com o outro, ela pode ser utilizada da melhor forma possível para gerar um equilíbrio ali na família, para que consigam lidar melhor com qualquer situação. É isso, Karen? É isso, exatamente. Então, imagina, né, uma família que tem uma criança com deficiência e uma criança que não tenha deficiência. Então, imagina o peso já que é nessa família, né? Traz muita coisa para a mãe, além de toda a responsabilidade e cuidado, tem a culpa, né? Tem um monte de questionamentos. Sim. E tem uma outra criança dentro de casa, né? Que também precisa de cuidado, também precisa ser vista, também precisa brincar. Então, às vezes, as necessidades delas vão ser diferentes. E, claro, né, a gente, como mãe e como pais, o que a gente deveria fazer, uma das sugestões é senta individualmente com cada uma delas. Cada indivíduo é um indivíduo diferente do outro, isso vale para qualquer situação também. Então, é a gente entender cada um deles e entrar no universo de cada um. Né? Então, por exemplo, eu tenho uma filha que gosta de assistir coisa de princesa, exemplo. Deixa eu entrar nesse universo, entender sobre as princesas, conversar e falar a língua dela. Sim. Né? Então, é desse jeito que a gente cria empatia
entrando no universo também do outro e conversando e falando a língua dele, né? Porque se a gente não fala a língua dele, ele vai entender que ele não está sendo compreendido. Certo. Né? E a gente sempre toma muito cuidado quando a gente já tem, né, toda essa demanda com uma criança com deficiência em casa, a gente não esquecer dos outros membros da família, né? Não, às vezes, também falando só de outros filhos, mas às vezes também o marido, o parceiro, né? Que a gente sabe aí que os relacionamentos ficam mais abalados, são mais difíceis, então o caminho sempre é a conversa. Então, é tentar se expor e falar, eu não estou bem, eu preciso de ajuda, eu não estou conseguindo lidar com essa situação, e todo mundo ali se ajudar, e quanto mais a gente, né, adulto, falar dos nossos sentimentos, falar das nossas emoções, a gente vai ensinando as crianças a fazerem isso também. É verdade. Elas se sentem seguras num ambiente seguro e podem contar com os pais para falarem do que eles quiserem. Então, é o que a gente fala também, né? A gente cria os filhos para virem para a gente quando eles precisem e não correrem da gente. Né? Então, a ideia é eles não terem medo de contar nada. Ah, não vou contar porque minha mãe é brava, ela vai me pôr de castigo e vai me bater. Muito pelo contrário, eu estou aqui aberta e disposta, porque eu já mostrei toda a minha vulnerabilidade, todos os meus defeitos e, né, onde eu preciso realmente de ajuda. E por que você não pode fazer isso? Somos seres humanos, né? A gente está aqui para aprender, para errar, para ensinar, e quanto mais a gente fizer isso dentro de casa, a gente mostra para os nossos filhos que eles também são capazes. E que eles podem falar, eles podem colocar a opinião deles, e quanto mais eles se expressarem, né, mais inteligência emocional eles vão ter mais para frente para lidar com outras situações, às vezes mais desafiadoras. É verdade, cara. E eu acho que é fundamental esse diálogo, porque ele faz com que realmente o que você disse, os filhos se aproximem dos pais, não tenham medo, sintam que tem ali uma amiga, um amigo que podem vir conversar, né, sobre qualquer problema, sobre qualquer situação. Tudo isso vai fortalecer a família, né? Vai conseguir trazer um ambiente muito mais harmônico. É muito bacana. E nós estamos aí quase no Dia das Mães. Você quer deixar alguma mensagem para as mamães, para as famílias que estão aí começando essa jornada de aprendizado aí com seus filhinhos? Sim, nós mães, né? A maioria provavelmente que está aqui, se não ainda talvez seremos um dia, mas sim, o que eu aprendi com a maternidade, né? Acho que eu cheguei primeiro nesse caminho de buscar uma educação melhor para o meu filho, justamente porque eu sei que o que eu vim e o que eu aprendi, o que a gente passou, não era o que eu queria mais. Né? E aí fui buscar maneiras diferentes de fazer isso. E a gente sabe que a gente é o exemplo para os nossos filhos, né? Então, eles se baseiam na gente. Tudo que a gente faz, a gente é super-heroína ou super-herói. Eles são fascinados pelos pais. Verdade. Né? Então, a gente tem que buscar cada vez mais informação, buscar cada vez mais coisas diferentes para educá-los de maneira diferente, nem que seja de pouquinho em pouquinho, para eles serem pessoas melhores, né, no futuro. Porque a gente sabe que o mundo, assim, já não é igual ao que era 5 anos atrás, depois de pandemia, então vai ser tudo completamente diferente. Verdade. E todo mundo precisa dessas habilidades, né? Ser resiliente, ter força de vontade, ter uma autoestima, saber que pode ser ouvido, saber que pode se colocar. E é um caminho, né? O que a gente falou, é um processo. Não queira mudar da noite para o dia, não vai acontecer, não tem fórmula mágica. É um processo longo, por mais assim, eu estudo isso e tento praticar no dia a dia. Eu já me peguei várias vezes fazendo coisas absurdas. E também tudo bem. No fim do dia não se culpe, não se julgue, tenha essa autorresponsabilidade, tenha autocuidado, tenha um tempo só para você.
reflita no que é bom para você e para sua família, faça o que é possível para todo mundo, não queira fazer tudo, dar conta de tudo, ser a mãe maravilhosa e, né, super heroína, porque não existe. Não existe. Ninguém é perfeito, gente. Ninguém. A gente vai errar, a gente vai acertar, a gente vai tentar e a gente vai errar de novo. E esse processo, ele é contínuo. E essa é a vida. A gente vai passar por isso 1 milhão de vezes até o final. Então, o importante também é os nossos filhos verem isso. Né? O quanto a gente está indo por um caminho, putz, não deu certo, vou tentar de novo por outro. É importante que eles vejam isso. Né? Que a gente tenta, que a gente desiste, que a gente tenta de novo e que não tem problema errar. Não tem problema assumir que a gente errou e que a gente foi por um caminho diferente e tá tudo bem. Tá tudo bem, né? Quem nunca mudou a rota, quem nunca errou, quem nunca falou besteira ou fez coisa e se arrependeu depois, né? A gente faz um monte de coisa que se arrepende 2 minutos depois. Ah, eu falei de tal jeito com meu filho, ai, tadinho, E aí dá 10 segundos, não, mas precisa fazer assim. Então, a gente é assim, né? O ser humano, ele é assim. Não adianta a gente querer lutar contra isso, que a gente não vai conseguir. Não vai conseguir. E eles precisam ver que a gente é assim. E tá tudo bem. E tá tudo bem deixar a louça para lavar depois, tá tudo bem não fazer tudo, tá tudo bem deixar o exercício para outro dia, né? Tudo na vida é equilíbrio. Então, a gente tem toda essa sobrecarga da maternidade, de tudo que a gente já carrega, né? Cada um também tem ali os seus buracos, as suas sombras, os seus traumas. E a gente lida com pessoas o tempo inteiro, né? No nosso trabalho, nos nossos relacionamentos e com os filhos. E a gente muda, e a gente é diferente, cada um é diferente um do outro, é se respeitar essas diferenças. E o mais importante é não se culpe, não julgue e tire esse peso, né, que a gente carrega com a gente de querer ser perfeita. Isso não existe, gente. Não existe. Sejam felizes, só isso. Muito obrigada, minha querida. É isso mesmo, né? Eu acho que às vezes a gente se cobra muito, se culpa muito e não pode também carregar todo esse peso. Como você disse, a gente erra, a gente acerta, isso é um aprendizado, né? Exatamente. Estamos aqui para isso, né? Para aprender e para ensinar para os nossos filhos com as nossas experiências. Verdade. Então, esse é o nosso papel principal aí, né? Sermos mães e pais, cuidadores e educadores. A gente educa um ser humano. Olha que presente maravilhoso. Verdade. É um grande presente e é uma grande responsabilidade também, né? Mas é uma coisa que nos faz muito felizes, né? De estar ajudando, cuidando de nossos filhos, educando. E esse é o nosso presente. Realmente é um presente de Deus. Sim. Esse é nosso presente de Dia das Mães. De Dia das Mães. Filhos maravilhosos, que são lindos e perfeitos do jeito que eles são. Verdade. E nada acontece por acaso e a gente, normalmente, né, a gente fala que somos pais e mães exatamente do jeito que os nossos filhos precisam que nós sejamos. Então, não tem nada errado, não tem 1 milímetro que você fizesse diferente que faria melhor para o seu filho. Você é exatamente do jeito que o seu filho precisa que você seja para ele. Então, tá tudo bem, tá tudo bem. Que lindo. Obrigada, Karen, pela sua participação. Tenha um Dia das Mães maravilhoso com seu filhinho. Eu quero agradecer a sua presença aqui, viu? Muitíssimo obrigada. Gratidão aí pelo espaço, pela oportunidade. Sua história é linda, maravilhosa. Parabéns pelo canal, pelas informações, que acho que é o que a gente mais precisa, né? Buscar informação e ter essas trocas. Sim. Isso é muito importante. E muito feliz Dia das Mães também para você, seus filhos, seus netos. Obrigada, tudo de bom também para você. Fique com Deus, um beijo. Obrigada pela participação. Tchau. Obrigada, beijo. Só vou agradecer a todos que assistiram esse vídeo até agora e dizer
que também desejo a todos vocês, a todas as mãezinhas que estão assistindo, um feliz Dia das Mães, que seja abençoado com seus filhos queridos.